Reciclagem da Visão. Muito bem, meus amigos. Vamos lá então, Reciclagem da Visão. Olha só, estou conectado com os presbíteros de Santa Catarina. Anilton Boeri de São José. Boa noite, Anilton. Boa noite, Nicolas. Boa noite a todos que estão aí na mesa. Não vou citar os nomes para não errar, né? Mas que Deus abençoe a todos aí. Que Deus abençoe o irmão Sérgio, pela graça do Senhor que nós estamos aqui, né? E agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui nesse programa tão importante que tem esse objetivo, né? De edificar as pessoas espiritualmente. Que Deus abençoe também os ouvintes, né, e os telespectadores, porque o Trick é transmitido pela rádio e também pelo YouTube, né? Boa, muito exatamente obrigado. Isso, Anilton. Exatamente isso. A gente que agradece. E o Magno Friedrich de Tubarão também, né? Uma igreja nova, bonita. Tava cheio esse domingo aí, gente. E aí, Magno? Boa noite a todos. Eu vou dizer que estou ainda anestesiado. E acabamos de sair aqui de um seminário, Cura Interior, terminou agora, era 9h30. Eu pensei que não ia vir ninguém hoje, que todo mundo veio no culto hoje e lotou de novo a igreja. Eu digo, olha, o senhor está rompendo. Olha aí. Que tal, tá certo. Esse é o... Foi sabatinado ontem no culto, então passou na sabatina. Glórias a Deus. E como é que tá sendo a experiência em Tubarão, Magno? Já puxa o assunto aí para nós. Vamos lá, então. Estou vivendo coisas que nunca vi nem vivi. Eu posso afirmar, sim, com propriedade, que o Senhor começou um avivamento nessa região, um despertar muito grande. Nós vamos ver, todos nós, maravilhas que Deus vai fazer aqui nessa região. Eu falo aqui porque eu sinto que é em todo o estado de Santa Catarina, mas talvez comece por aqui, Florianópolis, porque o encontro também foi algo diferente. Então, assim, é uma experiência muito nova para mim. Então, assim, é algo que me dá uma alegria de todo dia sair de casa e fazer a obra. De ver as pessoas, de ter experiências, as pessoas perguntar, pastor, não me acostumei com esse título ainda, né? Mas, pastor, é assim que se faz? Ah, então tá, então vou fazer assim. Tem que casar? Tá, vou casar. Tem que apresentar os filhos? Vou apresentar. Ah, eu tenho que perdoar aquela cara lá? Sim. Ah, então eu vou perdoar. Então, e todas as pessoas que tomaram a decisão de fazer a vontade de Cristo estão tendo experiências maravilhosas. Ovelha que nem era batizada, gerando ovelha. Entendeu? Então, assim, algo que eu não tinha vivido ainda, meus irmãos. Magno, essa experiência prática do dia a dia que te leva a crer nesse avivamento da igreja, assim, é a tua experiência no dia a dia, é isso? É ver as pessoas aceitar o evangelho do reino, meu irmão. Tá, eu vou te fazer uma outra pergunta, né? Logo que você foi ungido, eu lembro que havia um temor muito grande, né? Nós, os presbíteros mais antigos, assim, a gente desencoraja um pouco os novos, Magno, falando coisas assim para ele que não são verdade, tipo assim, tu vai só sofrer, cara, tu entrou numa furada agora. Acontece isso, irmão? Tu começou meio desanimado? Meu irmão, primeiro dia que eu cheguei em Tubarão, eu entrei no gabinete do prefeito sem marcar hora. Desci para a praça, batizei um abençoado na praça. E aí eu coloquei as fotos do grupo do presbitério. Aí eu levei umas pauladas. Irmão, não age pela emoção. Irmão, né? Não bota isso aí, pode provocar inveja nos outros presbíteros. Sim. E, na verdade, eu vou confessar que Deus não permitiu eu escutar aquilo que não edificasse, e eu continuei colocando e mostrando a obra do Senhor e o que Ele tem para fazer e vai fazer. Graças a Deus, meu irmão, o Senhor desceu a sua graça na minha vida, eu vejo, e para entender aquilo que edifica, eu acabava de compartilhar com a Anilton, a unção que tem um presbítero é muito diferente. Quando eu era um evangelista, um membro, um auxiliar do presbítero Luiz em Torres. Parece que tu vai indo, Deus vai colocando os anjos na frente, os caminhos vão se abrindo e é só tomar a decisão de ir, que o resto Deus faz. E Magno, tu falou algo
agora, né, que até no final de semana, né, o ministro deu um exemplo, né, que ele talvez fugiu por alguns anos porque ele queria ser talvez empresário e ser um mantenedor da igreja, mas não um pregador. Você sabia que esse dia ia acontecer e tu deu uma fugida, ficava meio escondido, tu sempre foi indo, deixando o vento te levar, sendo evangelista, indo pra rádio, enfim, tu sabia que o presbitério ia chegar, ou tu talvez temia esse dia e dava uma escondida? Como que foi na tua vida? Logo no início eu via os presbíteros ser ungidos, eu digo, eu também quero ser ungido. Sim, legal. E aí depois eu começava a conversar com os presbíteros, eu disse, meu Deus, que pepino é ser pastor numa igreja, cuidar de uma cidade. Eu digo, não quero para mim. Imagina compartilhar, né? Meu Deus, misericórdia. Porque eu só via tristeza, né? Eu digo, mas ser pastor é essa vida assim, né? Porque eu, de verdade, 90% a gente vê lamentações. Sim. Os Jeremias estão aí, né? Sim. Continuando o assunto aqui sobre Santa Catarina, que é o estado que Deus está trazendo um renovo, a gente consegue ver, eu vejo isso. E queria trazer para o Anilton. Anilton, está há mais anos já no estado de Santa Catarina. O que tu sente que mudou, tem mudado a cada dia, ou talvez até com esses acréscimos de cidades sendo investidas com trabalhos, né, presbíteros novos, pessoas novas? O que tu sente? Eu sinto que é o crescimento espiritual, né? Estamos chegando num nível de maturidade e o fato também de acrescentar mais cidades, né? Então são mais pessoas orando e mais, vamos dizer assim, tem mais luzes entrando no estado, né? E eu creio assim também que também é o resultado de uma perseverança. Então, porque o Senhor disse que nenhum trabalho será em vão, né? Então eu creio que tá chegando, porque eu praticamente, na verdade eu comecei aqui esse trabalho, acho que São José foi a segunda cidade, né? Que o Sérgio pode me ajudar aí, não lembro exatamente, mas... Quantos anos, Anilton? Faz quantos anos? Eu considero que a igreja começou dia 23 de agosto de 2002, quando eu aceitei o Senhor, assim, efetivamente, na Adonep. Uhum. Mas eu assim, ali eu entendi, assim, né? Eu tive uma experiência real, assim, com o Senhor, né? Na churrascaria Meu Cantinho, aqui em São José. Uhum. E ali eu chorei, que eu não sou um homem de chorar, né? E ficou 2 canais de água correndo no meu meus olhos, assim. E ali eu saí transformado, fui para casa, era uma sexta-feira, fui lá, abri a Bíblia e comecei. Mas teve uma coisa muito importante, que eu acho que é uma coisa muito legal que eu queria relatar, assim, da minha experiência, que é algo que o ministro Sérgio, creio que recebeu do Senhor para retornar a fazer. Eu estou aqui nesse movimento através de uma palestra que o irmão Sérgio deu na empresa que eu representava. Eu representava uma indústria, e ele foi dar uma palestra para os representantes, enfim, aqueles que trabalhavam nessa empresa. E lá ele falou do manual do fabricante. Eu só não lembro se foi antes do 23 de agosto de 2002 ou foi depois, mas foi bem próximo ali, assim, foi em 2002 isso. Aí o Sérgio pode até falar se ele lembra do manual do fabricante. Então foi através de uma palestra secular que eu sou fruto disso. Então, aquilo ali, daí tudo teve muitas coisas, aí as pessoas falam, os evangelistas, as opiniões, os interesses econômicos, daí tu está numa empresa, tu acha que a empresa quer aquilo lá, mas o que ficou foi da palestra aquela que me chamou a atenção, que depois o Sérgio veio nos visitar aqui, e daí foram muitos questionamentos, né, o Sérgio sabe disso, né, foi muito difícil, né, muitos questionamentos. Então eu acho que está chegando o momento, assim, de Deus selar essa obra, né? Honrar o trabalho do irmão Sérgio, honrar o nosso trabalho também, né? Porque a gente está aqui batalhando. Eu percebi, eu vou dizer para vocês, eu participo da organização dos eventos desde que começou aqui. Desde quando a gente fazia com 50 pessoas. Nós fizemos na Federação do Comércio, fizemos num edifício o qual eu fui gestor daquela consultora. E assim, ó, esse evento foi diferente. Foi muito diferente. Não teve nenhum estresse, para vocês terem uma ideia. Não teve nenhum estresse. Eu não recebi nenhuma acusação, nada. Nunca.
Nunca, pela primeira vez, eu não recebi nenhuma acusação do evento. Então é algo novo. Sim. Não sei o que é. Eu sempre recebo muitas críticas, muitas críticas, muitas reclamações, que não são coisas que não é que em contextos espirituais, não vamos assim, né? Mas foi diferente, foi muito diferente. E Ailton, assim, algo, né, que você falou, então já vai fazer 23 anos, né? E aí, no encontro, né, sua esposa comentou um pouquinho que desde lá, né, eram 4 pessoas orando, né? Ela, você, né, o Edson e a Josi. E o quanto a oração é importante até hoje para vocês, para se manter, né, para perseverar, como também foi falado no encontro, para se manter firme, né, e não desistir, não desanimar. O quanto a oração faz parte da vida de vocês. Isso é muito importante. Queria até dizer o seguinte, que nesse encontro eu pratiquei aquilo que o Senhor determina, que é orar e jejuar bastante. Então talvez seja isso que também o evento foi tranquilo, né? Sim. Porque às vezes a gente fica muito, é muito complicado, que às vezes a gente fica muito envolvido nas tarefas, gente, e a gente perde a linha do Espírito. E eu tenho uma tendência a me envolver com as tarefas e deixar a linha do Espírito de lado. Então eu queria deixar esse comentário assim que, né, a gente tem que cuidar muito assim para não se envolver demais com as tarefas, só com as tarefas e não as tarefas, elas têm que acontecer. O evento teve um conforto, eu acho que funcionou tudo, deu tudo certo, mas teve tarefas, né? Teve várias tarefas e várias pessoas trabalham, muitas pessoas trabalham, inclusive o Nicolas, né, e se não fosse a tua pessoa, a transmissão ficou tranquila, né? Então, isso envolve tarefas, responsabilidade, conhecimento técnico, envolve investimento, um link dedicado caro que paga um valor alto, né? Sim. Então, equipamentos, as câmeras, né? A qualidade da transmissão. Então, isso são muitas tarefas. Mas só que se a gente não distribuir as tarefas, a estrutura pode ficar comprometida. Então, porque é uma direção do Senhor que todos trabalhem, né? E esse é um desafio que nós enfrentamos no reino de Deus, e é que todos têm que trabalhar. Eu queria deixar uma pergunta aqui, Nico, estamos para o intervalo já, né? Sim. Para o Sérgio, pode responder depois. Esse é um programa, não é indicado, mas assim, a gente traz aqui, os irmãos são líderes, né? E a maioria dos líderes ouvem ou deveriam ouvir aquilo que é compartilhado aqui sempre. É notório a animação do Magno, né? Essa sede, assim, de uma alma que quer ver o reino de Deus estabelecido. E também, ao longo da caminhada, irmão, a gente tem momentos em que o cansaço, o enfado, vamos pegando, né? Eu queria perguntar para ti, assim, a resposta eu creio que seja bem simples, né? Deus sempre nos surpreende com as suas respostas, mas como um líder espiritual faz, o que ele tem que fazer, ele não precisa fazer nada, para manter-se vivo espiritualmente ao longo de todos os anos da sua caminhada. É praticamente impossível todos os dias, né? Mas assim, ele vai ter aquele momento que ele vai recalcular a rota, corrigir erros e manter o fogo aceso, para que isso seja constante na nossa vida e a gente não entre assim num apagão espiritual, como a palavra diz, né? Não apagueis o espírito. Vou deixar aí para o irmão então responder depois do comercial, pode ser? Cena para os próximos capítulos. Então, como é que estão os comentários aí pelas nossas redes, Vitória, no YouTube? Vamos aqui então. O Álvaro trouxe um comentário, mas sobre o Instagram do Estúdio Menorá. Ele disse assim, eu desafio. Convido a cada irmão que está assistindo a convidar um irmão ou um colega que não curte a página do Estúdio Menorá para chegarmos a 1000 seguidores. Faltam só 70. 70? Meu Deus, já? E a Mariane Manente trouxe, o encontro de sábado da nossa micro-região foi muito diferente. Parece que o gelo da micro-região 4 finalmente quebrou. Glórias ao Senhor. A gente teve outras pessoas aqui da cidade de Tubarão que eu não conheço pelo nome, né? Então são pessoas que estão chegando aqui, comentando, trazendo a sua participação. A gente agradece, podem continuar. Boa, isso aí, José, o Face. Vamos dar uma olhada aqui no Facebook, tivemos bastante boa noite aqui, a Jurandira, o Verno, o Jonathan Severo, a Sérgio Barbosa, a Célia de Orlando, a Glaci, a Terezinha Borbas, o Paulo Silva, o Túlio Sonego, a Lise, a Fran e a Dionete, programa Pão da Vida conectados aí com a gente no Facebook.
Muito bem, esse é o pessoal de Tubarão. Tem comentários até do pessoal que comprou o livro, né? Opa. Eu sei que a Adriana Franco trouxe. Eu tenho o e-book e imprimi porque também prefiro o físico, mas agora já vou adquirir o livro físico. O pessoal aqui no Facebook, a Franciele comentou, ó, temos o digital, li muito, é muito show. Usei também o aplicativo que fala, então não tem desculpa para buscar a mesa. Isso aí. O Gilberto tinha feito uma pergunta ali que eu já não tô lembrando mais que pergunta que era, Gilberto. Se puder repetir ela aí pro Sérgio. A pessoa que está na live pode voltar para pegar ela completa, né? Tem que rebobinar. Porque foi meio extensa a pergunta, mas resumindo como um líder espiritual pode manter-se, né, com a chama do Espírito acesa para a conquista ou apacentamento das almas ao longo do seu ministério. Olha, é difícil de você resumir, assim, em poucas palavras, os fatores que fazem a manutenção da dependência do Espírito, de um líder. Mas eu me baseio num versículo, aliás, em 2 versículos. Primeiro, vigiai e orai orai sem cessar. E o segundo é, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Esses 2 versículos foi o que me manteve até aqui. Não sou perfeito, né, com certeza, mas Deus tem me mantido esses anos todos aqui. Isso significa que eu tenho amolecido o coração para Ele. E perseverar na doutrina dos apóstolos, que é a mesma coisa de João 6,57 também, né? E eu penso assim que há um temor que é produzido pela intimidade com o Senhor, né? A intimidade com o Senhor, no meu entendimento, é um contato com Cristo por meio da palavra. Você tem que respeitar a pessoa de Cristo, porque Cristo é a palavra. Então, sempre que você tiver a força do Senhor para obedecer, obedeça por decisão e não porque gosta ou que quer. Não importa. Você tem que decidir sempre obedecer a Deus. Se vai gostar, se não vai gostar, se vai perder, se vai ganhar, não importa. Então, esse tipo de pessoa, Deus sempre mantém enraizado a ele. Porque Deus sabe que ele pode decidir até morrer um dia, mas não fazer o contrário que Deus ensinou ele. Muito interessante, fiquei feliz aí com as dicas, né, do Sérgio, porque são 3 versículos que eu também tenho vivo assim no meu coração, então estamos, creio que no caminho, né? João 6,57, 1 Tessalonicenses 5,17, Atos 2,42, para quem estiver ouvindo. E Heriberto, ontem no culto, o senhor falou um pouquinho sobre fé, no culto mundial também, mas no encontro também falou um pouquinho sobre o desânimo, a insatisfação, ou como não estar com esses sentimentos. Eu queria saber de ti, assim, como tu faz para perseverar, então, na doutrina, né, nessa perseverança, e não desanimar, não ficar insatisfeito, mas estar com essa chama acesa aí no teu coração. Para mim, eu não gosto, assim, de ficar fazendo a mesma coisa sempre. Sim. Antes aqui nós comentávamos nos bastidores, né? Desde Florianópolis, a irmã falou que derreteu o gelo lá, né? Então o iceberg descongelou nas águas quentes que o Senhor promoveu aí no final de semana. Coisa boa. Mas eu aprendi muito lá com os irmãos na época, foi a minha primeira experiência na missão, de manter sempre pessoas novas por perto. Sim. Em todo lugar onde eu passei. Foi uma estratégia assim que Deus colocou, porque os novos sempre estão sugando, né? Precisa destinar amor para eles, cuidado para eles, precisa romper aquela barreira da timidez para fazer contato, para levar o Senhor, para orar e ver Deus e a palavra, né, como o Magno disse antes, aquilo que está escrito, que eu estudo todos os dias pela manhã, sendo vivido pelas pessoas que eu contato e vendo a transformação ocorrer nelas, me mantém motivado para trabalhar todos os dias, para ver esse processo acontecendo em mim. Legal. Como um canal para fluir e ser transformado por causa disso, e nas pessoas de ver a palavra chegando e elas recebendo uma oportunidade de serem renovadas a cada dia, né? É verdade, até sábado foi trazido, né, que para mim viver o propósito, eu tenho que viver para os outros. Eu não posso viver egoisticamente, né? E eu acredito que ser um presbítero muitas vezes é tu viver para os outros, né? Tu abdicar do que tu quer fazer, dos momentos que tu quer fazer, dos horários que tu quer ter para viver para os outros, né? E eu acredito que isso é um propósito que o Senhor traz para a vida de cada um, né?
Para ti, Magno, como é que é isso na tua vida? Como é que é viver o propósito, abdicando de ti mesmo para viver para os outros? Minha irmã, é do Senhor essa pergunta, que era isso que eu queria compartilhar. Tem um versículo aqui aberto, Mateus 16, 25, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E um dia, no encontro em Novo Hamburgo, o Espírito falou muito forte ao meu ouvido e eu me falei para o ministro, né? Terminou o culto, eu disse, ministro, eis-me aqui. Só isso. Me coloquei à disposição. E ele só disse assim, fica firme na obra. E eu tomei a decisão de servir a Cristo. E quando eu recebi esse encargo de vir para Tubarão, eu não hesitei. Eu não sei se foi por causa do temperamento, mas eu não hesitei e vim, né? Eu fui ungido em agosto e setembro eu estava aqui. Morando, de mala e cuia, como diz a gauchada. E me bateu um desespero, porque eu vou falar assim, financeiramente e secular, a minha empresa começou a decair, e eu pensei, vou quebrar. Não estou lá para cuidar, tenho que cuidar da obra, e a obra crescendo, ela começou crescendo aqui. Eu no primeiro dia já contatei pessoas, já abrimos um grupo familiar numa semana, e assim, algo muito diferente do que eu estava acostumado a viver. E eu não comecei a ter tempo para a empresa. E eu só orava e clamava, e cada vez que eu orava, cada vez afundava mais a empresa. E aquilo começou a me bater um desespero. E a solidão, Deus me tratou na solidão, eu me sentia sozinha aqui. Eu não tinha uma igreja aqui onde eu buscava os irmãos. É a ovelha nova que queria um pastor e tinha sede, e eu tinha que resolver os problemas das pessoas. Meu Deus, e aonde que eu estava, né? Esse foi o encontro que o irmão disse, até o Magno tá meio melancólico, né? Foi no... Bem isso. E eu não tinha mais força, assim, né? Eu digo assim, não é que não tinha força, mas eu assim, meu Deus, naturalmente, o meu secular, né? E por um sanguíneo, teve um momento que eu fiquei 2 dias trancado dentro de casa, sem sair de casa. Algo que eu nunca fiz. E não porque eu não estava proibido de sair, mas eu só queria ficar dentro de casa, e buscando a palavra e me fortalecendo. E de vez em quando ligava para o irmão, ficava 1 hora falando que eu sentia saudade dos irmãos. E Deus me tratou. E aí eu percebi que se eu não perdesse a minha vida por causa do nome de Cristo, eu não ia ter vida. E aí eu aceitei. Não, Senhor, então é aqui que tu me trouxe aqui que eu vou vencer. Eu vou vencer aqui, em nome de Jesus. E aí o Senhor começou a trazer estratégias para mim vencer aqui. Nesse âmbito do secular, eu estou falando, meus irmãos. Porque um homem perder o seu dinheiro, ele se desespera, tá? Ele entra em parafuso. Eu não sei se acontece com vocês, mas comigo aconteceu. Eu digo, de novo, né? E eu aceitei essa vida de vir, de me dispor para a obra. E resumindo, meus irmãos, alavancou e decolou e hoje está de vento em popa, o secular. Entenderam? Então assim, o que eu entendi com isso? Que quando a gente toma a decisão de servir a Cristo, não importa o que aconteça, assuma a decisão. Não fraqueja no meio do caminho, não fica pensando, tendo dúvida, porque Deus não vai poder te abençoar na dúvida. Porque se Deus te abençoa, talvez tu respinga, tu foge. Então eu permaneci e Deus me honrou, meus irmãos. O ministro conheceu hoje aqui, o Anilton conheceu. Hoje aqui tenho casa, igreja e trabalho no mesmo lugar. É os 3 lugares que Jesus vai nos encontrar. Igreja, casa e trabalho. E hoje é tudo no mesmo lugar, porque Deus trouxe direção e Deus deu essa visão. Então é uma bênção. Eu assim, meus irmãos, talvez possam falar que é o meu temperamento, mas o meu coração está numa alegria que transborda. Sim, que bênção. É aquele versículo de Provérbios 3:10, transbordará de alegria a sua casa. Eu vivo isso hoje. Eu achei interessante logo que eu cheguei lá, eu vi a casa, o trabalho e a família, né? Foi assim que começou a obra aqui em Cachoeira. Era tudo junto, era uma mistura, né? Era a gente por dentro de casa, lá na empresa, e a gente no templo, tudo junto. Sérgio, é meio utópico da nossa parte querer separar essas áreas da nossa vida como filhos de Deus, né? Mas eu nunca entendi assim. Eu sempre gostei de morar junto com a igreja. Eu sempre
E o trabalho, para mim, fica melhor se está na igreja. Eu trabalhei 9 anos com a empresa, junto com a igreja e junto com a minha moradia. Foi a grande bênção da minha vida. Eu queria perguntar isso para a Newton também. Como que é, Newton, esse propósito aí de presbítero, empreendedor presbítero, enfim, né, família junto, e trabalho, e conquista cliente para o Senhor. Como que é para ti aí esse propósito? Sempre teve, é um desafio equilibrar, né? Para mim sempre a minha dificuldade sempre foi equilibrar. Ou eu fico muito na igreja ou eu fico muito no trabalho, né? Então essa parte sempre foi difícil para mim. Eu tenho dificuldade até hoje, né? Porque eu acabo me concentrando muito naquilo. Por exemplo, se eu me concentro naquilo, quando vem passou o dia, passou uma semana, eu, né? Passa muito rápido assim, né? Mas eu tenho ainda essa dificuldade de equilibrar, né? E eu creio que essa dificuldade, ela existe porque a gente tem uma incapacidade de formar líderes. Eu me dou conta, né, das últimas mensagens que a gente ouviu, e nesse final de semana ficou muito claro, né, que a gente tem que desenvolver esse aspecto, né, de formar líderes. E eu vejo, assim, que as igrejas que têm sucesso hoje são aquelas igrejas que têm bastante líderes. Tu vai eu já vivi essa parte, né? Então hoje eu percebo isso. Então, e às vezes a gente fica muito focado em a gente ir lá na ponta resolver o problema de todo mundo. E a gente não é Jesus, né? A gente é um servo organizador ali. O presbítero, ele é um servente organizador. Então eu creio assim que essa barreira que eu tinha, né? Deus está começando a vencer agora. Ou talvez ele não deixou eu enxergar, não sei, né? Mas a gente tem bastante... Eu vejo, assim, das experiências, né? Que a gente passou em cidades, assim, e aquela que a gente formou mais líderes é aquela que tem mais sucesso, né? Porque quando uma pessoa tem uma responsabilidade de liderança, o trabalho ele vai ser muito mais zeloso, né? Porque ele tem uma responsabilidade. Então, eu creio, assim, que eu tive muita barreira, assim... em ter a paciência em formar um líder. Talvez eu não tenha tido tanto sucesso até hoje, assim, a nível de presbitério, né? Porque foi baixo o nível de formação de liderança. Porque um líder, ele demora um período para se formar, né? Ou principalmente para dar as diretrizes principais. Depois ele vai ter que descobrir, se desenvolver. Sim. Mas eu entendo hoje que é difícil equilibrar isso, né? O secular, a família e o presbitério. São desafios, né? Então, assim, eu também tenho essa tendência, né, de se focar muito em um e deixar o outro de lado. Mas é o jeito que Deus trata cada um, né? Sim. Talvez nós tenhamos outros presbíteros ouvindo a gente que tem essa mesma dificuldade do Newton. E, irmão Sérgio, existe algum jeito de fazer isso de uma forma mais fácil, de como lidar com essa situação, de como vencer essa barreira? Isso é um assunto assim, ó. Eu observei sempre isso na igreja. A igreja não tem falta de pregadores, de evangelistas, de louvor, de músicos, de técnicos. A igreja não tem carência de dinheiro. A igreja tem tudo, mas falta administradores na igreja, falta líderes na igreja. Isso não tem. Por exemplo, assim, as finanças da igreja é uma das coisas mais difíceis para administrar. Não tem nada mais difícil a nível natural do que administrar financeiramente uma igreja. Amém. Principalmente quando ela toma vulto e tem expansão. O Ministério da Palavra me absorve muito nessa parte administrativa. Mais do que 50% do tempo. Porque as preocupações são intensas, porque tu faz os investimentos e tu não pode recuar, mas o caixa recua. A curva financeira da igreja, ela é que nem uma cadeia de montanhas acidentada. Você nunca mantém uma linha estável crescente. Às vezes ela cai lá embaixo, no mês seguinte ela sobe lá em cima. Então eu que tive uma formação administrativa, isso aí não existe. É muito difícil de administrar, porque a previsibilidade não existe. Entende?
Chega lá em dezembro, a primeira experiência que eu tive, assim, eu vinha bem em agosto, setembro, outubro, dezembro despencou tudo. Né? Janeiro despenca tudo mais ainda. Fevereiro mais ainda. Março começa a dar um sinalzinho de levantar suavemente a curva. Meu Deus. E o segundo ponto mais difícil da igreja é a formação de líderes, como o Arilton colocou. E eu me preocupei muito em formar líderes no passado, aqui em Cachoeiro do Sul. Eram 120 pessoas que a gente estava trabalhando. E desses 120 não ficou 30 aprovados. Então, para ver como é difícil, né? E a gente investiu anos nessas pessoas. Não foram 1 ano, só 2. Foram anos, 4, 5 anos. Sim. E desses 120 ficou uns 30, assim. E aqueles assim que tinham verdadeiras condições de administrar, talvez eram 5, 6. Né? Então tem o líder espiritual, mas não tem o perfil administrativo, entendeu? Então a igreja carece muito de administradores. Tá certo. Muito bem. Nosso tempo aqui está indo já quase minuto 52. Vou aproveitar aqui a audiência que os presbíteros deram no Estúdio Menorá aqui. Vou falar do livro O Valor do Testemunho. Já está disponível na editora ventosul.com.br para você que deseja adquirir agora, por apenas R$25. Quem quer com frete grátis aí, né? Chegar em Cachoeira e no presbitério, você pode retirar o material, beleza? Será que para Piratuba tem frete grátis? Eu não sei. Não Nicolas, sei. não sabe a resposta essa pergunta? Não sei. Amanhã Tem que falar com o pessoal aí da de editora. novo, então. Amanhã a gente tem essa resposta. Isso aí. O porta-mala do Nicolas é grande. Tem. Pior que ele é pequeno. Viu só, Nicolas? Tem frete grátis, então. Tem. Não, mas como é que você sabe que eu não vou cobrar o frete? Bom, daí é contigo, daí. É isso aí. Olha só, tá pensando... Só para encerrar aqui o meu comentário aqui sobre Tubarão, foi uma surpresa muito grande, muito agradável, me renovou bastante eu vendo aquela obra lá daquele jeito, né? Era tanta gente, um pouco dentro da tenda, um pouco dentro do templo, um pouco dentro da casa dele, saltava ovelha de tudo que era lá, não tinha nem como contar, né? Era bastante, é verdade. Bastante gente. Tava bom. Eu tava pensando aqui, quando o Magno, que é difícil pro sanguíneo ele perder aquela alavancagem de desânimo, mas é só ele comer um açaizinho também. O cara tá sempre no lugar, né? Vai ali na frente, volta. Brincadeira, né? O açaí ungido. O açaí ungido do Magno. Esse é o segredo, Magno. É isso que você não fala, né? São 120 potes de açaí na saída. Mas é isso aí. Então tá, agradeço aí. Valeu, Magno, pela participação. Tá bom. Valeu. Quero ser ousado um pouquinho, tá? Ministro, não sei o que vai acontecer aqui, tá? O senhor sabe, mas eu creio que em 2026 teremos um encontro micro-regional em Tubarão. Amém? Opa. Deus abençoe a todos aí. Tá bom. Amém. Então, Vamos orar. É isso aí, muito bem. Valeu, Anilton. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês aí e que Deus abençoe ricamente o programa e abençoe a todos que estão ouvindo e acompanhando aí sempre, e também que abençoe os nossos presbíteros, nossos líderes, né? Amém. E é a nossa grande dificuldade da expansão, mas Deus vai nos capacitar a nos desenvolver e eu aceitei essa questão de formar pessoas. E eu creio que Deus vai me capacitar e a melhorar, a formar mais rápido lideranças. Agora tá maduro, fica mais fácil. Legal. Tá certo, é isso aí. Mas sabe que o Anilton formou, o João Boera tava me ajudando lá. O Pedro. O João, ele tá gerenciando ali tudo. Eu fico só de mordomo do João lá na técnica, né? Tem mais para trás, né? Com certeza. Tem Rio do Sul, tem outros, vários. Né? Tem vários, tem. É, isso aí, tem história nesse reino, né? A gente separa poucos minutos aqui e não dá para contar tanta coisa, resumidinho. Sérgio, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço aí a comunhão com os irmãos, os presbíteros aí, e sejam muito abençoados, e que a audiência do programa também, que possa trabalhar para aumentar o número de ouvintes e participantes também. Deus abençoe a todos vocês aí do estúdio.